Parabéns pra você. Olá, senhores, bem-vindo ao canal. E não é que perdemos mais um soldado? Júlio Cocielo, depois de pouquíssimo tempo de ter anunciado o divórcio, aparentemente pediu pra voltar. E eu digo isso porque durante o vídeo a gente vai ver as imagens de uma festa aí que ele participou, onde ele aparece chorando copiosamente enquanto a esposa tá de boa, curtindo com os filhos, dançando como se não houvesse amanhã. E o Júlio Cocielo tá muito emocionado pro meu gosto. Muito emotivo, qualquer coisinha já chora, e isso é um forte indício que o Cocielo resolveu fazer uma vista grossa daquele episódio onde um cara aleatório resolveu dar em cima da esposa dele na frente de todo mundo e que se lasque. Até porque a esposa naquela ocasião em nenhum momento se demonstrou insatisfeita com a postura do cara. Não é possível afirmar categoricamente que ela estava sendo recíproca, mas estava sendo muito simpática, eu acho. Tinham 3 convidados e a conversa basicamente ficou entre a esposa do Júlio Cocielo e esse cara aí que supostamente estava dando em cima dela. Só que é preciso dizer também que a esposa não tem culpa de um cara qualquer ficar dando em cima dela no meio da entrevista, mas também não precisava ficar de risadinha com as coisas que o cara falava. Isso na época deixou o Cocielo injuriado, mas nada como o tempo, senhores. Nesse caso, menos de um mês. E eu acho isso bom pra eles, espero que agora dê certo. Mas uma coisa que chamou bastante atenção é que o Júlio Cocielo poderia ter voltado com a esposa dele, posturado, sem demonstrar nenhum tipo de fraqueza, mas muito pelo contrário. Quando o cara fica desse jeito no meio de uma festa, é porque significa o cara tá sensível demais, e é exatamente isso que vamos ver no vídeo de hoje. Cerca de um mês após anunciarem a separação, Júlio Cocielo e Tatá Staniek voltaram a aparecer juntos. O youtuber esteve presente neste sábado, dia 15, na festa de 32 anos da apresentadora, que celebrou a data com uma pool party na casa da irmã em São Paulo. Os dois foram gravados na festa em um clima leve e descontraído com um dos filhos do casal, gerando especulações entre os seguidores sobre uma possível volta dos dois. Essa não é a primeira vez que eles aparecem juntos após o divórcio. No fim de outubro, Cocielo esteve na casa onde morava com Tatá para acompanhar a comemoração de Halloween dos filhos. O término do casamento foi anunciado em outubro depois de 8 anos de relacionamento. Na época, Cocielo pediu respeito ao momento delicado que estavam vivendo e afirmou que nenhum dos dois daria maiores detalhes sobre a decisão. Pouco depois, os dois também retiraram o sobrenome um do outro de seus perfis. Tudo isso para voltar um mês depois. Ou seja, parece que não precisava ter anunciado que se separou. O Cocielo na época deu até uma declaração oficial. A esposa dele também gravou um vídeo depois de alguns dias falando que eles já não estavam mais juntos. Provavelmente devido àquele episódio do podcast dela onde um cara ficou claramente flertando com ela. E ela em nenhum momento se demonstrou incomodada com aquela situação. Muita gente inclusive disse que ela estava gostando. Eu, como não tenho certeza disso, não posso afirmar nada. Mas eu acho que naquela ocasião da entrevista, a hora que o cara tava todo sorridente, com uma conversa mole, falando coisas da vida pessoal dela, ela deveria ter citado o nome do marido dela pelo menos uma vez nessa entrevista, porque talvez o cara esqueceu que ela era casada. E o pior ainda, talvez até ela mesmo tenha esquecido, mas não há motivos para preocupação. O Cocielo, mesmo tendo anunciado o divórcio e tudo, menos de um mês, já tava ali rodeando de novo, e agora ele apareceu nessa festa. Inclusive, teve um momento que ele foi às lágrimas, senhores. Todo mundo curtindo lá, funk, música da pior qualidade, aquele clima descontraído, e o Cocielo mesmo assim não conseguiu se segurar. E muita gente pode achar que trata-se de um fraco. Por que que ele apareceu indo às lágrimas e a esposa toda sorridente lá curtindo a festa? Eu acho que é porque num relacionamento geralmente tem um que é mais dependente emocional do outro, e eu acho que é exatamente esse o caso do Cocielo. O cara até chora, literalmente. E muita gente pode até falar, poxa, não tem nada a ver, o Júlio Cocielo só tava emocionado ali porque ele tava revendo os filhos e ele não conseguiu se segurar. O que que tem? As emoções não estão aí para ser sentidas. Mas mesmo assim, na minha opinião, com todo o respeito aí ao Cocielo, eu acho que já que ele percebeu que não dava para se segurar, ele deveria ter pedido licença aos convidados, se retirado elegantemente e chorar no banheiro. Mas vamos dar um desconto também, né? Coitado do Cocielo. Talvez ele estivesse até ligeiramente embriagado. A gente sabe que algumas pessoas, quando estão nesse estado, não conseguem se controlar, e se for isso, é até compreensível, apesar de não ser nada aconselhável. E outra coisa também
Porém, o Júlio Cocielo pode usar aquela velha desculpa milenar que muitos homens usam, que voltou pra ex-esposa por causa dos filhos, que não consegue viver sem as crianças e se precisar chorar na frente de todo mundo, não tem problema. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu, porque apareceu um vídeo antigo aqui do Cocielo revelando que ele usou sim essa técnica de engravidar a esposa para evitar algum eventual divórcio que venha acontecer no futuro. Quando eu vi minha mulher, eu falei, não, tem que casar. Onde que tu conheceu ela? Tem que casar, fazer filho, pra nunca perder o contato. O quê? Rapaz, essa foi demais, O quê? A filha da rainha da... Eu conheci ela na... Sabe essas festas de famoso? Tipo assim, famoso faz festa, abre um grupo de lista de transmissão e convida todo mundo. Aí cortaram a festa assim, deu 2 da manhã, pararam, eu peguei meu carro, estacionei com um somzão alto, arregaçando. Aí ela dançando, eu falei, essa lourona tá amarradona. E no outro dia eu fui trocando ideia, dando ideia, passou 3 meses, tava saindo com ela. Tá certo. Claro que eu fico feliz com essa notícia, eu sou a favor da família tradicional bostileira e além de tudo, eu acho que o Cocielo se convenceu que aquele episódio lá, o cara dando em cima da esposa dele, tudo não passou de mal entendido. Calma aí também, né? Só porque o cara tava dando uma de louco e a esposa dele não cortou as asinhas do cara em nenhum momento, isso não quer dizer que ela tava gostando. Talvez ela não tenha percebido que o cara tava dando em cima dela na cara dura, cheio de gracinha e o Cocielo pensou, ah, beleza, né? Não vou perder minha esposa só porque um cara aleatório flertou com ela no meio do podcast, ela nem percebeu. Apesar que eu acho que percebeu sim. Mas tudo bem, eu acho que agora eles aprenderam essa dura lição. Provavelmente a esposa não vai cometer esse mesmo deslize, por mais que ela não tenha percebido nada demais. Mas a próxima vez é bom já dar uma cortada pra não dar margem a esse tipo de comentário e o Cocielo também. Antes de sair anunciando o divórcio, eu acho que é bom esperar um pouco, esfria a cabeça, nada de exaltações, porque o cara fazer o anúncio do divórcio e menos de um mês depois aparecer chorando na festa, não tem o menor cabimento. Mas, como diz professor Chapeleta, um homem apaixonado é capaz de qualquer coisa. Eu mesmo já passei por esse tipo de situação, onde a pessoa que eu tava me relacionando também tinha algumas atitudes que eu não gostava, muita conversinha fiada com outro cara, e ela jurava que o cara era só um amigo. Isso aí, inclusive, é um clássico. Grande parte dos homens já passou por essa experiência, de se relacionar com uma senhora que é simpática demais com outros homens, e o cara fica naquela, e agora, meu Deus, será que significa? Será que minha esposa tá conversando com esse cara porque ela não tá conseguindo resistir aos encantos dele, ou eles são só amigos mesmo e eu que tô dando uma de louco? Talvez nunca saberemos. E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. E caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante. E caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Prochaska Júnior Teta Edson Little Pistol, marido emocionado que vai às lágrimas e não consegue se controlar porque fica muito emocionado quando tá perto da ex-esposa e resolve voltar como se nada tivesse acontecido, desbeiçado o bolivariano emocionalmente dos Santos no nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face que chama Hackeando a Matrix e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!